A internet trouxe muita coisa boa para nossa vida, fácil acesso à informação de qualidade, meme de gato, o YouTube, que é por onde eu falo com vocês, mas também trouxe muita coisa ruim. Felipe Neto, aqueles vídeos curtos, insuportáveis, e obviamente não poderia deixar de falar, transformou o mercado financeiro de capitais em um joguinho, mega cassino online. Como? Através de uma pessoa que vai lá, recomenda um fundo imobiliário para cá, e depois vem outro puto e recomenda uma ação que rende dividendo para cá, e aí você fica confuso sobre onde que você vai investir, e hoje você vai aprender como tomar a decisão de o que fazer com o seu dinheiro. Porra, esses gurus de mercado financeiro me incomodam, porque eu sou um profissional de mercado financeiro com 8 anos de experiência e com 3 gatos para alimentar, que ficam aparecendo no meu vídeo aqui o tempo todo, né, Boris? E você pensa o seguinte, imagina que você vai construir um prédio e o cara te fala, constrói desse jeito, daquele, pô, legal, você fez engenharia onde? Não fiz engenharia não, cara. Eu assisti uns vídeos no YouTube e eu tô te passando aqui a teoria que eu aprendi. Porra, cara, não pode. Você tem que aprender com um profissional. E eu fico muito feliz, agradeço de coração o engajamento de vocês aqui no canal. Porra, cada vez mais vocês vão colocando comentários aqui, engajando, se inscrevendo, acompanhando aqui a jornada de aprendizado, de conhecimento. Espero conseguir contribuir para o aprendizado de todos vocês aqui na internet. Meu nome é Lucas Lisboa e vamos às regras que eu tenho a apresentar para vocês. Todas essas regras aqui eu uso na vida profissional também. Regra número 1. Muito provavelmente, se você já pesquisou sobre investimentos, alguém deveria, pelo menos, ter te falado sobre a relação entre risco e retorno, certo? Quanto maior a chance de ter retorno, mais risco você corre, blá, 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 blá. Só que eu gosto de adicionar uma terceira variável nessa equação, que é risco, retorno e esforço. A variável esforço sempre tem que ser considerada por você antes de tomar qualquer decisão de investimentos. Para provar isso para vocês, eu vou trazer o meu exemplo profissional. Todo dia chega alguma oportunidade de investimentos na minha mesa. Seja comprar hidrelétricas, seja investir numa empresa, num setor promissor ou algo do tipo, sempre. Eu analiso tudo isso? Óbvio que não. Porque uma coisa que todos nós temos em comum são as 24 horas. Então eu te pergunto, se chega na sua mesa a oportunidade de transformar R$1 milhão em R$2 milhões, por exemplo, você vai analisar essa oportunidade? Talvez você analise. Só que se você tem um patrimônio de algumas centenas de milhões de reais, ou se você é um bilionário, e aí nesse caso você sendo bilionário, você provavelmente não vai analisar, porque você me contrata para isso. Para o bilionário, você transformar R$1 milhão em R$2 milhões é porra nenhuma. A mesma coisa muito provavelmente acontece com você quando alguém te recomenda investir num fundo imobiliário ou num novo investimento ou algo do tipo. Porque ainda que nesse caso você tenha aí uma rentabilidade altíssima de 50% ao ano, você vai aportar quanto nesse investimento? Você vai aportar o quê? R$10 mil? Nossa, que legal, você rendeu R$5 mil em um ano. R$5 mil é um dinheirinho? É, só que qual é a quantidade de esforço que você vai colocar para fazer a análise desse investimento? Porque você não vai sair investindo porque alguém te falou para investir, né? Pelo amor de Deus. Você precisa analisar de forma fria, dedicada, cada investimento aonde você vai colocar o seu dinheiro. Então você nunca segue o que alguém está te falando para fazer. Você analisa. Isso toma tempo. Esse tempo, você precisa analisar se ele será bem alocado na análise de investimentos ou se existe alguma outra coisa na sua vida que você poderia fazer que pode te render muito mais do que isso. Ou seja, nem sempre quando alguém vira para você e fala esse investimento está rendendo muito, esse investimento rende o dobro da média dos investimentos normais. Se esse é o caso, você vai precisar parar para estudar esse investimento. E a questão é, o quanto você vai render em dinheiro nesse investimento? Vale a pena você usar o seu tempo para estudar? Ou será que não é melhor você usar esse tempo para estudar algo relacionado à sua área de trabalho, à sua profissão, à sua carreira, buscar se desenvolver para conseguir um cargo mais alto? Para a maioria das pessoas, esse segundo cenário é muito mais promissor. E tendo tudo isso em mente, a gente vai para a regra 2, que é o seguinte, muito, mas muito mais importante do que você ganhar dinheiro é você não perder dinheiro. Então a gente junta com essa equação de risco, retorno e esforços a seguinte variável. Antes de você pensar em se aventurar em coisas mais arriscadas, investimentos que podem te trazer um retorno maior e que você vai ter que parar para ficar estudando e pode ser que você faça uma análise completamente errada, faça o feijão com arroz básico. Cara, aquele investimento basiquinho, sabe? Aquele investimento sem graça. Porra, só que aí é aquilo que eu falei, né? É sem graça. Aí para quem vê mercado financeiro igual um jogo do tigrinho, quem gosta de ficar buscando notícia todo dia, porra, vai achar sem graça pra caramba o que eu vou falar. Mas busque investimentos básicos. Por exemplo, investimento de título de tesouro, ETFs, que eu posso fazer um vídeo sobre o assunto posteriormente, mas basicamente são fundos que replicam aí um índice, por exemplo.
Então, por exemplo, ETFs que replicam o índice do S&P 500 dos Estados Unidos. Esse, por exemplo, eu acho bem interessante você ter na carteira, porque você vai estar exposto a dólar sem precisar ficar estudando muito. Título de renda fixa de empresas seguras, uma Vale da Vida, uma CSN. Sei lá, se eu fosse montar uma carteira para alguém que não é profissional do mercado financeiro e não vai ficar estudando sobre esse assunto, tem outras prioridades na vida, eu montaria uma carteira com base nisso. Provavelmente um pouquinho de ativo de alto risco, então um pouquinho de criptomoeda, Bitcoin ou algo do tipo. Uma quantidade interessante de índice de S&P 500, para você estar exposto a dólar, né? Porque, bom, como a gente tem visto aí nos últimos tempos, dólar tá indo bem, né? E um pouquinho de título de renda fixa, então um pouco de Tesouro Selic para você ter liquidez, um pouco de título de renda fixa pré-fixado ou atrelado à inflação. Obviamente isso daqui não é uma recomendação de investimento, é o que eu faria. Montaria uma carteira com base nesses ativos e sabe o que eu faria depois disso? Porra nenhuma, eu tocaria minha vida, deixaria esses ativos lá rodando na corretora, sem ver se caiu, subiu, sem entrar em desespero, sem ter estresse, simples assim. Só que para você fazer isso, você precisa também ter a regra número 3, que é essencial. E acho que foi o primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal, ou talvez o segundo, que é conheça bem o seu perfil de investidor e a sua mentalidade. Entender de psicologia e ter um bom autoconhecimento é essencial no mercado de capitais, no mercado financeiro. Porque nem tudo é teoria e cálculo, e muito menos youtuber. Então, para você montar a carteira que eu falei anteriormente, você precisa ter um bom conhecimento sobre o que você suporta de risco, o quanto que você vai ficar ansioso se, por exemplo, o Bitcoin cair 50%. Aí, se você sabe que você vai ficar ansioso com essa situação, não tem por que você colocar um monte de Bitcoin na sua carteira. E aí eu vou trazer aqui um exemplo da vida real. Eu já trabalhei em instituições que são mega conservadoras na hora de fazer o seu investimento. Então, por exemplo, uma instituição na qual eu trabalhei só fazia investimentos se tivesse outro banco grande junto. O pessoal lá não gostava de colocar um caminhão de dinheiro num investimento só, ainda que ele desse muito retorno. Por outro lado, eu conheço instituições que simplesmente pegam o máximo de dinheiro que tem, alocam tudo no investimento de uma vez e aceitam correr risco. Qual das duas está certa? As duas, porque elas sabem bem qual é o perfil delas. E aí, saindo do exemplo de instituições e indo, por exemplo, pessoa física, prático. Fundo imobiliário é bom de se investir? Depende. De fato, vai ficar caindo um dinheiro todo mês na sua conta. Agora, uma coisa é uma pessoa que vê esse dinheiro caindo todo mês e guarda, investe em alguma coisa. Outra coisa completamente diferente é uma pessoa que tem fundo imobiliário, recebe aquele dividendo todo mês e torra. Porque é uma pessoa que não pode ver um dinheirinho a mais caindo na conta que já quer gastar. Porra, para essa pessoa o ideal não é receber dividendo. Então você precisa se conhecer antes de tomar uma decisão de onde vai investir. Ah, mas eu não me conheço. Então, faz o feijão com arroz que eu falei. Só que para você fazer esse feijão com arroz, ou até para você fazer qualquer tipo de investimento, você precisa seguir a regra número 4, que é tenha controle das suas finanças. Tem um vídeo aqui no canal ensinando essa parte das finanças pessoais num passo a passo. É um vídeo muito explicativo, cara. Nesse vídeo eu explico, eu explico o desenho e eu desenho a explicação da explicação do desenho. Então eu recomendo que vocês assistam esse vídeo aí que eu vou colocar no card aqui em cima. E eu vou dar um exemplo pessoal. Todo mês eu faço uma análise dos meus custos. Aonde que eu gastei mais, aonde que eu gastei menos. Nesse mês de agosto eu percebi que eu gastei uns 400, 500 reais numa padaria e uns 800 em um restaurante. Acontece que esses dois gastos, que totalizam uns 1.300 reais, 1.200, foram puramente por preguiça. Porque ao invés de comer na padaria e ao invés de comer nesse restaurante, eu posso muito bem fazer marmita. E aí o que vocês acham que eu fiz? Falei que no ano que vem eu vou mudar e vou fazer diferente? Entrei no X, Twitter e reclamei da sociedade? Criei um OnlyFans? Óbvio que não. Já hoje, na segunda-feira, eu tô com minha marmita e se depender de mim, o restaurante onde eu tava comendo todos os dias vai à falência. Porque agora eu vou voltar a fazer marmita. Então você simplesmente faz o que tem que ser feito. Você não espera, não pensa, eu vou na semana que vem. Não, veja bem, no próximo mês, quando virar o mês. Não. Você começa hoje. E agora a última e mais importante regra de todas, que é o melhor investimento é sempre em você mesmo. E essa última regra, ela segue muito a linha da primeira que eu falei para vocês, que é a questão de esforço e retorno e risco. Tem um exemplo bem legal que aconteceu esse fim de semana. Esse final de semana eu tive uma competição de tiro sniper. Vocês sabem, eu sou atirador esportivo. Por sinal, um abraço pro pessoal do Tactical One em Itu, São Paulo. Eu tava conversando com uma pessoa lá sobre investimentos. E essa pessoa me falou que queria um investimento que rendesse uma certa quantia por mês. Acontece que essa pessoa tem o objetivo de prestar concurso público e entrar para uma força policial. E aí minha recomendação foi,
Por que você está se preocupando com investimentos? Não seria muito melhor focar o seu tempo em se preparar para o concurso do que gastar energia e tempo pensando em investimentos? Porque pensa comigo, você passar no concurso, você consegue ter um retorno ali mensal, você consegue garantir uma estabilidade de emprego e tudo mais. Agora, investimentos, finanças, etc., o que isso vai te trazer de benefício? Você tem uma missão muito maior pela frente, que vai trazer satisfação profissional, satisfação pessoal, segurança, uma estabilidade. Nós que somos profissionais temos a seguinte frase, que ela é repetida acho que todos os dias, pelo menos umas 3 vezes. Vamos alocar os nossos esforços nos investimentos que dão maior retorno. Dito isso, se você já tem um baita patrimônio para investir, muito provavelmente você já investiu muito em si mesmo. Por isso que você tem um baita patrimônio. E se você é herdeiro desse patrimônio, muito provavelmente sua família investiu na sua educação. Você também já tem uma boa bagagem aí, intelectual, de aprendizado. Agora, se assim como eu estava há 10 anos atrás, você também está fudido de grana, o maior retorno que você pode ter é investir em si mesmo, seja através de... Caralho, eu vi agora que eu estou gravando o vídeo sem ligar a luz. Agora vai ficar assim, eu não vou gravar tudo de novo não. O melhor investimento ele acaba sendo, para pessoas que ainda não têm um baita patrimônio, investir seja em educação própria, seja em buscar uma carreira melhor, seja em empreender em alguma coisa pequena. Às vezes você tem a oportunidade de vender doces no condomínio onde você mora, ou no seu bairro, ou fazer hambúrguer e vender no iFood, ou entrar numa plataforma de trabalho freelancer e prestar um serviço adicional, uma segunda jornada de trabalho. Você tem N formas de ter um retorno muito maior do que você teria fazendo investimentos. E se lembre sempre, investir não é fácil como fazem parecer. Porra, se existe uma profissão voltada para isso, então não tem como o negócio ser simples, né? Mas é claro, é muito gostoso você ver a subida de preço da ação, aí depois a queda, aí depois você tem que pensar, ai meu Deus, o que eu vou fazer? E aí você acha que sabe que tá fazendo alguma coisa. Sabe o que é muito parecido com isso? A porra do jogo do Tigrinho, que deveria ir pra puta que pariu. Cara, se tem uma coisa que eu odeio, é essas porcaria de jogo online, cara. Esse negócio daí... Eu não vou dizer que deveria ser banido, porque eu sou contra ficar banindo as coisas, ficar censurando e tudo mais. Só que na boa, cara, quem estimula essas porcaria, quem fica incentivando, quem apoia, meu irmão... Mas sabe o que pode te dar um retorno muito melhor do que jogo do Tigrinho, do que mercado financeiro? Você investir na sua vida. E eu tenho 2 últimas mensagens para você aqui nesse vídeo. A primeira delas, obviamente, é que eu vou vender o meu peixe, então curta esse vídeo, compartilhe com amigos, se inscreva no canal e deixe um comentário aqui embaixo. E a segunda delas é que você não vai mudar de vida do dia para a noite. Geralmente, coisas importantes na nossa vida levam tempo para ser construídas. E se algo vem de forma fácil, muito provavelmente ou é mentira, ou também vai embora de forma fácil. Ou pode ser que dependa muito do fator sorte. Só que se você está inscrito aqui no canal, você não está contando majoritariamente com o fator sorte. E, obviamente, se o seu intuito é desenvolver a sua vida profissional e pessoal, inscreva-se aqui no canal, porque aqui é onde você vai aprender sobre carreira, finanças, mercado financeiro, ouvir algumas histórias engraçadas, ver gatos fofinhos na tela de vez em quando. E eu te prometo, tudo que eu falo aqui no YouTube tem uma base teórica forte e já foi testado em prática por mim. Então eu já vou deixar aqui em cima a playlist sobre investimentos. Recomendo a vocês assistirem. Muito obrigado pela sua atenção. E um grande abraço. Olha o meu gato ronronando. Não sei se dá pra ouvir daí, né?